E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe mais um assunto a ser falado sobre o Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. É um tema aí que é importante ser frisado e ser falado sobre o que é realmente o texto dissertativo argumentativo, como escrever um bom texto nessa estrutura e o que significa, né, cada parte dessa estrutura de texto. Aqui eu trouxe tudo explicado de uma forma geral, da forma que eu aprendi, que eu gosto de passar para as pessoas, repassar. Enfim, espero que vocês gostem, sem muita enrolação, fiquem com o vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tipo de texto, né, uma estrutura de texto que é super importante para a prova do Enem, na área de redação, que é o texto dissertativo argumentativo. Eu vou abrir aqui no meu tablet, na parte do Samsung Notes, onde eu deixei separado a partir de um texto assim mais explicativo para vocês. Bom, o texto, né, em si, que a gente vai falar hoje, que eu vou falar hoje, é o texto dissertativo argumentativo. É o texto base cobrado na redação do Enem. Eu trouxe aqui um pouco sobre o que é, né, o texto dissertativo argumentativo. Então aqui eu vou deixar aqui o meu marca-texto separado para frisar alguns pontos importantes. Texto dissertativo argumentativo é um gênero textual no qual se deve defender um ponto. Primeiro ponto que eu vou frisar: a defensão, né? Defensão, se defender um ponto de vista, né, o qual eu vou pensar e irei defender durante todo o meu texto. Gênero textual no qual se deve defender um ponto de vista com argumentos. Muito importante, viu? Com argumentos. Produção em que um autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Novamente, argumentos. Ele cita argumentos duas vezes. No caso do Enem, né, que é a prova, exige-se também que se apresentem propostas de solução para os problemas levantados na argumentação. Proposta de solução. Bom, o texto dissertativo argumentativo, como já dito, é um gênero textual onde você defende um ponto de vista. Você junta ideias a partir de um tema, lógico, um tema que o Enem dá. Você junta ideias, todas as suas ideias, todos os seus argumentos para serem defendidos durante o texto. Você vai falar sobre meio ambiente. Então você precisa pensar em argumentos que irão melhor representar o seu texto e que irão convencer o corretor e o leitor de que o que você defende é correto e merece ter reconhecimento e destaque, né? O autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Aí, no caso do Enem, exige também que se apresentem uma proposta de solução, que é a famosa proposta de intervenção da redação, que é sempre feita no último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, onde depois de todo o texto você ter defendido um ponto de vista a partir de argumentos, no final você vai dizer como que pode se resolver aquele empecilho. Nós temos aqui características. É o tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes. É importante frisar que os temas da redação do Enem sempre são temas às cegas. Ninguém nunca sabe. Algumas pessoas aqui e ali já conseguiram, como eu posso dizer, prever, entre aspas, o tema, mas ninguém nunca acertou 100% ele. Então, os temas que vêm para a redação são temas socialmente relevantes, porém que não têm visibilidade na mídia, ou por aí, no mundo e no Brasil, principalmente no Brasil, né? A redação do Enem trabalha principalmente o Brasil. Então são temas relevantes, mas que não têm nenhum reconhecimento, por assim dizer. Por exemplo, o tema do Enem do ano passado, de 2022, foi comunidades e povos tradicionais no Brasil. Os desafios para o reconhecimento de povos e comunidades tradicionais no Brasil. É isso. É um tema relevante,
quando a gente para pra pensar, só que é um tema que não tinha reconhecimento nenhum. Se você parasse para ver, nenhum jornal falava sobre, nenhuma mídia social falava sobre. Então, o tema do Enem sempre é esse. As temáticas, né, sempre vêm assim. No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil e seus principais problemas costumam aparecer como tema da redação. Os principais problemas do Brasil: saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, economia e por aí vai. Temos aqui a estrutura. Na estrutura do texto dissertativo e argumentativo, nós temos 3 partes bases principais: introdução, argumentação e conclusão. A argumentação pode ser subentendida como desenvolvimento, né, que se subdesenvolve como desenvolvimento 1 e 2. Introdução. Necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será a tese ou ponto de vista, importante frisar, a ser defendido. Bom, na introdução, o autor precisa ter o conhecimento do que ele está falando, porque não basta você simplesmente olhar um tema e discorrer sobre aquele tema sem entender realmente o que aquele tema quer do aluno. Então ele precisa realmente entender o que o tema quer e escrever sobre. Depois da introdução, nós temos a argumentação, que é como desenvolvimento, né, que é subseparado em desenvolvimento 1 e 2. Os parágrafos devem ser destinados à defesa, importante frisar, a defesa da tese mediante argumentos. Um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Muito importante falar sobre argumentos, porque, por exemplo, eu não posso trazer argumentos que não estejam de acordo com o tema. Eu tenho que trazer argumentos que estejam 100% de acordo com o tema e que ajudem 100% ao aluno defender a tese a qual ele está discorrendo, né, descrevendo. Então, os parágrafos devem ser destinados à defesa da tese, principalmente, né, sobre mediante argumentos. Você vai falar sobre meio ambiente, por exemplo. Você tem que escolher argumentos que tenham coerência e coesão com o tema meio ambiente. Não adianta nada você pegar um tema, por exemplo, saúde, e usar os argumentos de meio ambiente, assim, por exemplo, porque não vai ter coerência e nem coesão no seu texto. Então vai ficar totalmente fora do que os redatores e a redação quer. Um argumento, como já falado, é uma estrutura textual que, por meio de análise de provas e fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Provas e fundamentos, embasamento. Quando ele fala de provas, o que ele realmente quer falar? Sobre, por exemplo, as citações das redações. Vai se falar de meio ambiente, mais uma vez, por exemplo. Pode-se usar o artigo 225 da Constituição Federal de 88, que fala sobre meio ambiente. Eu não sei dizer aqui exatamente o que ela diz, mas fala que todas as pessoas têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uma forma geral. Então, poderia ser uma forma de usar, né, 100% coerente, mediante a coerência e a coesão, para ter uma boa estrutura de texto e uma boa nota na competência 3, que é a competência que avalia a argumentação, né? E por fim, nós temos a conclusão, produzido de 2 formas, enquanto síntese ou como proposta de solução. No caso da síntese, o autor repete os argumentos resumidamente no último parágrafo, conclui o texto afirmando a veracidade da tese. Já no caso da conclusão, que é o que é mais usado, pelo menos o que eu mais vejo, no caso da conclusão com proposta de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão a ser trabalhada, né? A questão que foi citada durante todo o texto. As soluções sugeridas devem explicitar os agentes.
quem promoverá a solução, quem que irá fazer algo para solucionar o caso, o que que essa pessoa ou esse estado, né, ou o agente principalmente, vai fazer, né, o que que vai fazer para sanar a questão, como que ele vai fazer, como que vai ser feita, né, essa intervenção, esse bloqueio, e para quê? Os objetivos, para que será feita a ação sugerida. Ou seja, na proposta de intervenção, ele pede 5 agentes. Quem irá fazer, o que irá fazer, como irá fazer, né, aquele assunto, e para que irá fazer. Na verdade, são 4. Então, são cobrados esses 4 agentes para ter uma boa conclusão, uma conclusão que tire aí os seus 200 pontos na competência 5, que é a última, e que avalia a conclusão de uma redação. Bom, pessoal, então foi isso, né, o vídeo de hoje. Eu trouxe mais um vídeo explicativo sobre o texto dissertativo argumentativo. Eu tinha falado antes, nos últimos vídeos, sobre os assuntos que mais caíam nas 4 competências. Agora passei para o texto dissertativo argumentativo, né, o que ele é e a estrutura. Subsequentemente a este vídeo, eu vou trazer sobre as 5 competências, 1, 2, 3, 4 e 5, do Enem, como tirar nota máxima nelas e o que será avaliado, né, em cada uma. Com também análise de redações para saber onde encontrar cada parte dessa. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, se inscrevam, deixem um like, comentem, compartilhem, porque ajuda muito aqui no canal. E, enfim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado realmente. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Aguardem os próximos vídeos sobre o Enem.